Olá, bem-vindos! Meu nome é Rafael Rick e eu estou aqui para analisar junto com vocês a obra do William Russo, Composing Music, certo? A este ponto nos encontramos aqui no capítulo 7 da página 75, capítulo inteiro dedicado a ostinatos. Então vamos ver. Primeiro o subtítulo diz, ostinato como acompanhamento. Ok, então o ostinato consiste em uma isomelodia e uma isorrítmica que estão sincronizadas perfeitamente. É usualmente uma parte mais grave e assinalada a um instrumento de baixo, como uma tuba, baixo duplo ou um fagote. Então olha que legal. Já podemos ter aqui alguns outros exemplos de vocabulário. Ó, tuba, que escreve igual em inglês, double bass, baixo duplo, ou bassoon. Bassoon é o nome do instrumento para fagote, certo? Então vejamos aqui o exercício 1. O exercício 1 diz: escreva um ostinato na clave de Fá usando apenas as notas da escala dórica de Ré, com apenas uma oitava. Número 2. Toque ou cante a melodia várias vezes sucessivamente para certificar-se de que. Número 2. Toque ou cante a melodia várias vezes sucessivamente para certificar-se de que emana repetição. Número 3. Aplique as regras gerais aqui e em todos os exercícios. Certo? Então aí podemos passar para o próximo subtítulo, ostinato ligado à harmonia. Na música popular, o ostinato geralmente se move junto ao acorde, isto é, terá a mesma relação com o segundo acorde que tem com o primeiro e assim por diante, como podemos ver aqui no exemplo B. Também na música popular, o ostinato é feito da fundamental e da quinta do acorde, também uma nota que está uma sétima maior acima da fundamental, como podemos ver aqui no exemplo C. Ok? Exercício 2. Escreva um ostinato de característica popular, como aquelas no exemplo B e C, baseado nos acordes dados. Escreva para piano. Toque os acordes com a mão direita e o ostinato com a mão esquerda. Aí podemos passar para o exercício 3, número 1. Compõe os primeiros 3 compassos de uma melodia que irá se encaixar no seguinte padrão de ostinato retirado do exemplo C. Então podemos ver aqui o padrão no começo da página. Número 2. Use apenas notas do acorde. Número 3. Use apenas 3 valores de nota. Okay? Desculpe, use apenas estes valores de nota, que é a mínima e a semínima. Aí, exercício 4. Quando você for usar um ostinato que se move junto com os acordes, seja pop ou não, você pode escrever o ostinato depois da melodia. Escreva um ostinato para a melodia dada e os acordes mostrados no exercício. Use apenas valores básicos das notas e escreva um ostinato na clave de Fá. Então, entre parênteses, ele diz: as cruzes no penúltimo compasso se referem a notas fora do acorde, certo? Aí podemos passar para o próximo subtítulo, que diz o seguinte: ostinatos resistindo à harmonia. No último subtítulo eles estavam ligados à harmonia e agora estão resistindo. O que seria isso? Ostinatos funcionam bem quando resistem aos acordes também. Os acordes mudam, mas o ostinato continua se repetindo sem mudança. Note que o ostinato parece soar diferente quando o acorde muda e a tensão aumenta, principalmente nos compassos 5 e 6, como podemos ver aqui no exemplo D. Ok? Então, após analisar o exemplo D, podemos ver esse pequeno parágrafo aqui embaixo. Quando o ostinato é usado dessa maneira, há um ponto no qual a harmonia e o ostinato devem unir-se, tanto quanto a harmonia retornar para o acorde original, como no exemplo D, quando o ostinato finalmente é transposto para se adequar ao acorde, como no exemplo E logo abaixo. Então, o exemplo E até mostra uma seta desse momento. Passado o exemplo E, podemos ir para o exercício 5. O exercício 5 diz o seguinte, número 1. Construa uma série de acordes para o ostinato dado. Permita que os acordes se movam para longe das notas do ostinato, como mostrado nos exemplos D e E. Esteja atento para aumentos e diminuição da tensão. Número 2. Você deve construir os acordes de acordo com as regras básicas para progressões mistas. Use apenas um acorde por compasso. Certo? Aí podemos passar para o próximo subtítulo do capítulo, ostinatos sem acordes, que ele diz o seguinte: uma boa maneira de compor uma melodia e ostinato sem acordes é usando uma célula simples, assim como aquela feita das notas Mi, Lá e Si, demonstrada no exemplo F. Esse tipo de célula produz pequenas fricções entre a melodia e o ostinato, e seu ouvido sozinho deve ser capaz de guiá-lo. Esse procedimento não funciona, no entanto, com todas as células, por razões explicadas nos capítulos 11 e 12. Então podemos aqui observar no exemplo F. Aí passemos para o exercício 6, que diz o seguinte:
Número 1. Compõe uma melodia e um ostinato, assim como no exemplo F. Use a mesma célula. Número 2. Dê à melodia e ao ostinato espaço. Nunca deixe uma cruzar a outra por cima ou por baixo. Então ele dá um último parágrafo explicando isso. Outra maneira de compor melodias e ostinatos sem acordes é usar a escala pentatônica, que, como a célula do exemplo F, traz relativa friccionalização. Certo? Como podemos ver aqui no exemplo G, uma pequena obra que William Russo compôs. Então aqui exercício 7, o penúltimo exercício para fechar esse capítulo. Ele diz o seguinte. 1. Compõe uma melodia em um ostinato usando apenas notas da escala pentatônica de Mi. Use o exemplo G logo acima como guia, certo? Número 2. Aplique as regras gerais aqui em todos os exercícios. Resolvido o exercício 7, podemos passar finalmente para o exercício 8, o último desse capítulo dedicado aos ostinatos. Exercício 8 diz o seguinte. O uso primário do ostinato é como acompanhamento, mas também pode ser usado em passagem de introdução ou ligação. Então, número 1. No espaço dado, compõe um ostinato de 4 a 6 compassos na clave de Sol, que vai agir como passagem introdutória que leva ao grande tema dado no exemplo H. Número 2. Os acordes devem ser montados a partir das regras básicas para progressões de acordes diatônicos, mas saiba que você não deve tentar uma progressão de acorde fechada iniciando e terminando na tônica, mas sim uma progressão de acorde aberta, que leva para a tônica. Em outras palavras, o último acorde deve estar uma segunda, quarta ou quinta, acima ou abaixo de Dó, a fundamental do primeiro acorde do tema grande. E número 3, use um acorde por compasso. Permita que o ostinato mova-se com os acordes ou resistir a eles. Você escolhe. Certo? Então agora, terminado o capítulo 7, ostinatos, vamos passar no próximo vídeo para o capítulo 8, procedimentos de acompanhamento, quando começa a ficar interessante as coisas relativas ao acompanhamento. Então vamos ver isso no próximo vídeo. Muito obrigado, tchau, tchau.